numa proporção bem menor e bem mais limitada, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, e todo pregador, todo pastor, todo líder, tem um sentimento de angústia e frustração que às vezes redunda em lágrimas, quando percebe que as pessoas não conseguem compreender e perceber não só as verdades divinas da palavra, mas a pessoa de Deus. Os profetas choraram quando o povo de Israel não conseguia perceber o Deus que andava cada dia com eles, guardando, livrando, protegendo, suprindo. Depois de um grande milagre do êxodo, a travessia do Mar Vermelho, tremenda provisão divina, bastaram alguns metros, alguns quilômetros, e logo o povo começou a murmurar de novo. Como se Deus só estivesse na manifestação poderosa da abertura do mar, e não no mais sombrio, quente e destruidor deserto. E a lamentação do profeta sempre foi essa. Jesus, quando olhou para Jerusalém, a cidade de Jerusalém, o texto diz que ele chorou sobre Jerusalém. Ele chora sobre a morte de Lázaro e chora sobre Jerusalém. Numa demonstração de angústia pela cegueira espiritual das pessoas que não tinham a percepção, não conseguiam compreender a presença de Deus, o poder de Deus continuamente nas suas vidas. Não é difícil perceber que o povo de Deus sabe de muita coisa, entende muita coisa, vê muita coisa, está informado de muita coisa. Acompanham a economia, a política, o que acontece no mundo, a posse do novo presidente dos Estados Unidos, o problema do emprego, do desemprego, lemos os jornais, as revistas, nós sabemos de muita coisa. O povo não é ignorante de tudo. Mas a angústia do profeta é a angústia de olhar para o povo e perceber o quanto não são capazes de enxergar a presença de Deus. A nossa nação idólatra, que se chama cristã, estabelece postes ídolos, focos de adoração, que quando você olha para a palavra de Deus, você percebe de novo, eles não entendem, eles não percebem. E é triste olhar para a igreja de Jesus, para o povo de Deus, e perceber o mesmo tipo de limitação. E essa resolução desta tarde e noite tem um pouco disso no meu coração. Eu não digo que eu sou um especialista em percepção da presença de Deus, mas eu acho que de vez em quando Deus me leva para determinados lugares e me faz enxergar a minha própria limitação para que eu consiga perceber que Ele está, que Ele é. E hoje eu queria ajudar você, com todas as minhas forças e com tudo que eu pude extrair do meu coração e da palavra de Deus, a tomar uma resolução de começar a perceber o quanto Deus está presente na sua vida e o quanto você precisa andar com Ele e na presença dEle. Saber que Deus existe, até os demônios sabem e tremem. Às vezes eu faço essa afirmação que parece um pouco chocante, mas ela é teologicamente verdadeira. O inferno, o diabo, o inferno, os anjos maus não subsistiriam
sem a presença de Deus. Porque nenhuma criatura subsiste sem a presença que dá vida, que só Deus pode dar. Então, quando eu digo andar com Deus e perceber a presença de Deus, é mais do que saber que Ele existe. Talvez 90% da população brasileira creia que Deus existe. Mas até aí, o quanto esse Deus influencia a sua mente, o seu coração, a sua vida, o quanto esse Deus é capaz de modificar os seus passos, seus pensamentos, há uma distância enorme. Então, hoje à noite, esse é o meu clamor. Todos nós temos pessoas que nos acompanham por muitos anos. Pais, filhos, esposa, namorado, amigos. Há pouco tempo atrás, eu completei 31 anos no dia 7 de janeiro, 31 anos de casado. 37 anos que nós começamos a namorar. E fora o fato de que eu estudei na mesma escola que a minha esposa estudou e ela me conduziu a Cristo, tem muito mais tempo que nós caminhamos juntos. Você tem amigos, irmãos, patrão, empregado, colega de classe, companheiro de trabalho, enfim, sempre estamos acompanhados de pessoas que ou dependem de nós, ou pessoas de quem nós dependemos. E mesmo com essas pessoas, nem sempre nós estamos perto ou andamos juntos. E nem sempre estamos acompanhados de pessoas com as quais nós temos prazer de estar. E nem sempre estamos porque queremos, às vezes somos obrigados. Em alguns casos somos simplesmente obrigados pelas circunstâncias. Em outros temos o desejo de estar cada vez mais juntos, cada vez mais perto, pelo prazer da companhia. Quando eu viajo, eu penso, não tem melhor lugar no mundo do que voltar para casa e rever a minha esposa. E Deus? O quanto você tem anelo e sede de andar com Deus do lado, de perceber a presença dEle. Ou isso não faz falta do seu sentimento, porque você nem sente falta. Você nem percebe que Ele está. Não faz muita falta, afinal, eu tenho um encontro marcado com Ele no domingo. Ou no devocional. O que acontece com o nosso sentimento? O que acontece com as nossas emoções, com esta percepção de Deus? Onde estaria Ele? Onde podemos encontrá-lo? Como podemos ter um encontro real com Deus? Onde posso percebê-lo de fato? Quais circunstâncias demonstram que Ele está comigo? Como andar com Ele? Quando eu penso nessas coisas, e penso na minha limitação, na sua, na nossa limitação, eu percebo que nós temos um problema. Primeiro, nós perdemos a noção da realidade, muito facilmente. Por exemplo, esta semana eu ouvi alguém dizendo para mim assim, olhou pela varanda e disse, o tempo está esquisito hoje. Não? Aí eu disse, por que o tempo está esquisito? Porque o sol não saiu. Pensei comigo, meio-dia, o tempo está esquisito, o sol não saiu. É uma percepção errada da realidade. O sol não deixou de sair só porque as nuvens o encobriram momentaneamente. Meus sentidos, a minha reação, o meu emocional, age e reage de forma equivocada quando eu perco a noção
da realidade. É como pensar agora, talvez mais fácil agora, Deus está aqui. Às vezes você pensa assim, Ele não me ouviu. Ele não estava lá naquela hora. Ele não se importa comigo. Ele não me socorreu no momento do meu sufoco. Queridos, nós temos duas dificuldades. Eu quero trabalhar isso antes da gente pular para o texto. A primeira dificuldade é que nós perdemos a noção da presença de Deus no universo. Como eu queria tirar essa tenda daqui agora, para a gente poder olhar. Eu só posso olhar para ali. Você talvez possa olhar um pouco para lá, para aquele horizonte, ou para aquele céu lindo, e dizermos, pouco a pouco a gente perde a noção de que Deus está aqui. Não só aqui, está lá, em todo lugar. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Primeiro problema, eu perco a noção de que Deus está no universo. Segundo, eu reduzo, presta atenção, eu reduzo a presença de Deus a coisas, lugares e circunstâncias. Vamos analisar isso bem direitinho. Primeiro, analise essa dificuldade primeira de não perceber que Deus está no universo. O universo, o sistema solar, a Terra, parecem funcionar em um curso automático e simplesmente natural. Tudo acontece e eu não estou nem aí. Porque acontece, pronto. Está lá, não está? Estão explorando, estão vendo. Os telescópios, as sondas, estão aí no universo fazendo leituras. Porque as leis naturais são tão estáveis, imutáveis, temos a sensação de que tudo está sob nosso controle. Funciona. O sol está se pondo e amanhã ele nasce. É automático, não precisa ninguém mexer. Eu não preciso saber que tem um Deus aí apertando o botão para acontecer esse negócio amanhã. Parece que tudo acontece automaticamente. É tão automático que eu nem penso nisso. Eu nem penso. É como acionar um micro-ondas em casa e nem pensar como aquela coisa fantástica aquece daquele jeito, tira o gelo. Como é isso aí? Eu nem pergunto como é que funciona. É tudo tão natural. Hoje você pega o seu celular, abre o celular, fala com uma pessoa num outro lugar, num outro estado, num outro país, e você nem pergunta, nem quer saber como é que funciona, porque é automático. Aliás, quando não funciona, você diz, como é que isso não funciona? Há poucos anos atrás, nós estávamos com uma manivela. E o máximo que nós tínhamos era um código Morse. E agora nós temos tanto que nós chegamos ao ponto de nem perceber exatamente o que é que nós temos em mãos. Olha os nossos carros, olha os nossos eletroeletrônicos. Então o universo também é assim. As coisas funcionam com tanta naturalidade. Você planta e nasce. Você põe uma semente, daqui a pouco tem uma fruta. Você vai no mercado e compra. Aquilo tudo está ali tão natural que você não pensa nos processos de fotossíntese. Você não pensa nos processos de absolutamente nada. Isso é natural. E chega uma hora que você parece que é dono de tudo. E tudo funciona como você quer, porque você quer. E acabou. Eu sou o dono e esse negócio está funcionando porque eu quero e eu preciso ser servido. E assim, pronto, acabou. Aí você perde a percepção de que por trás disso tudo há um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas pela palavra do seu poder e que a sustenta pela palavra do seu poder. Por exemplo, o sol nasceu hoje, vai nascer amanhã. O ar que respiramos está sempre à nossa disposição. O alimento e a água que bebemos serão sempre processados no nosso organismo. As águas do Atlântico continuarão onde estão e não invadirão a minha casa. Eu estive num lugar agora no Pacífico que dizia assim, abrigo de tsunami.
e você tinha que subir a montanha. Eles lá acham que uma hora pode acontecer, mas eles vivem como se nada tivesse acontecendo. Está tudo sob controle. Você age assim também. As coisas são óbvias. Isso nos faz pensar que nós somos os deuses que acionamos tudo e que tudo funciona para o nosso próprio prazer. Deus? Para que Deus? Com isso perdemos a noção da presença criadora e sustentadora de Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o quê? O que, gente? Os céus e a terra. Hebreus 1:3 diz que o Filho, Jesus Todo-Poderoso, na sua glória, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as células, todas as moléculas, todos os átomos, tudo está sendo sustentado pelas palavras do poder de Jesus. Existe uma cadeia elétrica, química, que sustenta todas as coisas, e a Bíblia diz que o Criador sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo, absolutamente tudo. Isaías 44:24 diz: assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, espraiei a terra. Quem estava comigo no princípio, diz o Senhor? O acelerador de partículas vai tentar dizer como tudo começou. Quem começou tudo isso? É a pergunta. Nós sabemos. Está na palavra. Não é incoerente. Não é loucura. Não é anticientífico acreditar num Deus Todo-Poderoso que fez coisas com coerência e que criou seres humanos como nós, com vontade. Não somos fruto do acaso, não fomos fruto de uma explosão qualquer. Nossa vida está sendo vivida como se isso tivesse acontecido de verdade. Mas nós sabemos que Deus está no universo sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Está fora dele porque ele é criador e não criatura. Vamos analisar a outra dificuldade. A dificuldade de andar na presença de Deus, primeiro, é perceber que Ele está aí. Que Ele sustenta tudo. A segunda, porque perdemos a noção da presença criadora e sustentadora de Deus na criação, nós vamos criando o nosso próprio jeito de perceber e nos encontrarmos com Deus. Veja bem. Primeiro que a gente faz, transforma Deus num ídolo. Transformamos Deus num ídolo. Imagine que essa estante aqui, ou essa estante fosse uma estátua. Nós reduzimos o Deus criador e sustentador de todo o universo, nós o reduzimos num ídolo. Para que nos prostremos diante dele, para que a gente o tenha localizado, para que ele seja manipulado, para que a gente possa perceber e controlar. Olha o que diz Isaías 46, 5-9. Deus pergunta assim: a quem me assemelhareis? Com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? O que Deus está dizendo é: qual figura humana pode representar alguém que cria o universo? Me digam. Hoje eu recebi um telefonema de um amigo que disse: eu mandei para você um texto aí sobre Jesus. Você leu? Eu disse: não li. Mas eu vou ler. Aí eu abri. Quando eu abri, lá estava o Jesus hollywoodiano. Olhos azuis, com cara de Brad Pitt. Nada a ver com o Jesus judeu. Ninguém tem imagem nenhuma de Jesus, um judeu, que talvez, segundo Isaías 53, não tinha formosura. Mas as pessoas gostam dessa caracterização. Alguns dizem é para lembrança.
Porém, isso limita a nossa percepção de Deus, porque Ele está no crucifixo, Ele está no Cristo Redentor, Ele está no morro, Ele está no peito, Ele coloca no espelho do carro, Ele está na parede. Olha o que Deus diz em Isaías 46, 5-9. Bíblia evangélica e Bíblia católica. A quem me assemelhareis? Com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Os que prodigalizam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, ou seja, pagam o indivíduo que faz a arte, ele faz um Deus. E diante dele se prostram e adoram. Eles o tomam nos ombros, carregam os deuses nos ombros, em procissão. O levam e o colocam no seu lugar, no seu nicho. Já viram essa cena? É de ouro, é de prata, é de porcelana, é de barro. O ourives fabrica. Quando Paulo chegou em Éfeso, que ele começou a pregar o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas, ele foi perseguido, porque o pessoal que ganhava dinheiro com a venda das estatuetas estava perdendo o negócio. Olha o que nós fizemos, olha como nós reduzimos a glória de Deus num boneco, num artefato. O texto diz: lembrai-vos disso e considerai, trazei-o à memória, ó transgressores, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Esse é o que diz a palavra de Deus. Deus está dizendo: não façam, não façam. Vocês vão perder a percepção da minha glória, do meu poder, de quem eu sou. Vocês vão começar a olhar para coisas que reduzem a minha glória, reduzem o meu poder. O que nós fazemos é nós reduzimos Deus a um ídolo. E você que é crente em Cristo Jesus deve estar dizendo assim: é verdade, o pessoal põe estátua em todo canto. Mas eu quero ir mais além. Você também faz de pessoas o seu Deus e o seu ídolo, em cuja presença você teme, treme, se sente seguro, amparado. Você transforma pessoas do seu relacionamento em verdadeiros deuses. Também se transformam ídolos. Mulheres que idolatram homens, homens que idolatram mulheres, que são dependentes, que a vida perde o sentido quando não está, quando não tem, quando falta, quando deixa, quando abandona, quando não afaga, não abraça, quando não cuida, quando não olha, como se Deus não existisse. Nós transformamos a glória de Deus em coisa corruptível e esperamos do ser humano aquilo que só Deus pode dar. E a gente anda na presença de pessoas e se esquece de andar na presença do Deus Todo-Poderoso. Perceba, irmão. Ou então andamos na presença do ocaso. Eu me lembrei da música do Sérgio Brito, interpretada pelos Titãs. Eu não sou fã, mas eu ouço e me lembro da letra. O acaso vai me proteger. Galera aí? Lembra? O acaso vai. Tiririri. O que ele está dizendo? O nome da letra da música parece que é epitáfio. É o cara que gostaria de ter feito tudo diferente. No final, sem Deus, ele diz um acaso. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Sabe quais são os desdobramentos desse tipo de percepção em que você reduz o Deus Todo-Poderoso numa coisa, numa pessoa, num bem? O mundo fica um lugar sem nexo, difícil de entender,
Você não sabe quem está no controle, quem manda, quem julga, quem pode lhe socorrer. Quais são as consequências? Você anda com medo da sorte, com medo dos astros, com medo de todos, com medo de você mesmo, arriscando acreditar no vazio das coisas e das pessoas. Aí você só tem uma alternativa: gandaia. Ou você se automutila, ou você se castra, ou você se enfia num buraco, numa caverna e desaparece, porque o mundo está louco, ou você se entrega à orgia, porque você se distrai da realidade, porque o mundo parece desgovernado quando você não tem a percepção de que Deus é quem Ele é e que Ele está no absoluto controle de todas as coisas. Outra coisa, nós limitamos a presença de Deus a símbolos e lugares. E aqui eu falo também aos crentes em Cristo Jesus. Em Atos 17, 24, quando Paulo viu diversas estátuas dedicadas aos vários deuses e uma ao Deus desconhecido, ele falou do Deus desconhecido dizendo o seguinte: esse é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Escuta, irmão, escuta, irmã. A desgraça do cristianismo brasileiro é que nós transformamos a presença de Deus na Santa Sé. Transformamos a presença de Deus nas cidades cujo comércio cultural e religioso é para o benefício de quem ganha dinheiro e de quem vive da política. Nós transformamos, como crentes em Cristo Jesus, herdeiros dessa herança maldita e romana, o fato de que é no templo que Deus está. É na igreja batista que Deus está, na assembleia que Deus está, é na presbiteriana que Deus está, é lá a minha igreja, olha lá. É lá que eu vou, é lá que Ele está, é lá que eu me transformo, é lá que eu tenho alguma percepção da presença de Deus. Aqui fora, meu amigo, quem manda sou eu, quem está sou eu, e o inimigo é meu sócio. Paulo diz, Ele é Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Nossos pais adoraram nesse monte, em João 4, 20 e 24, a mulher diz, samaritana, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar. E Jesus diz, mulher, crê-me, e a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. A salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Pense, meus amados, pense. O universo é o templo de Deus. Seu quintal, sua grama, sua casa, sua cama, seu carro. Os religiosos transformaram lugares como este em um único lugar, onde um mediador levaria vocês até a presença de Deus. Isto é Velho Testamento. Isto é religião de criança, é religião de bebê, de infante. Foi o que Deus teve que ensinar para a nação idólatra de Israel. A realidade é outra quando nós encontramos o Filho habitando entre nós e nos apontando o verdadeiro caminho. O apóstolo Paulo abre o leque, o templo é destruído e a religião passa a ser agora uma caminhada contínua na presença de Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Outros fazem da igreja o templo, fazem da reunião da semana o templo, fazem da Bíblia o único lugar onde eles encontram Deus, fazem da tenda, do terço, do altar, das águas, da ceia, do ritual,
o único lugar onde eles se alimentam de Deus. O salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia. Perceba, meu irmão, Deus não está lacrado. Vamos destruir essa idolatria, essa redoma que coloca Deus no nicho da religião, que te faz perceber que Deus está num lugar e que nos lugares por onde você anda, Ele não anda. Quais são os desdobramentos disso? Corremos em busca de locais e eventos que nos façam sentir a presença de Deus. Qual é o evento desse final de semana? Vai ser massa, ó. Vai ser do poder. Porque lá vai ter um cara lá que ele, aquela, rapaz, qual é o conjunto? Qual é o grupo? E o povo fica nessa loucura. Quanto é? Onde é? Como é? E se a igreja não fizer, fica para trás. E se o pastor não pular, dançar, gravar um CD, ou sei lá, ou for chamado apóstolo, não vai. Se ele não for para um monte fazer milagre, chamar o povo e dizer, venham para a sessão do descarrego, Deus não está. Porque não tem descarrego na floresta. Em casa não tem descarrego. Sozinho não tem descarrego. Lá no emprego, quando você está sendo assediada, mulher, lá não tem descarrego. Você tem que ir para um lugar, para um tempo, para um canto, para um lugar qualquer. E a ideia é, venha e vamos em troca, você traz aí o dinheirinho. O pior é que o povo gosta disso. O pior é que isso dá ibope. E a verdade não é dita. E as pessoas andam com um terço na mão, correndo em procissão, correndo a pé, correndo de joelhos, correndo de moto, investindo, correndo para lá, onde a estátua está, onde a manifestação acontece. Os crentes fazem a mesma coisa e vamos perdendo a percepção de que Deus está em todo o lugar. Ele está no universo. Senta lá no quintal da tua casa, fica lá sozinho. Entra lá no teu banheiro. Vá no teu trabalho e na tua escola. Vá para o meio do deserto, vá para onde você for. Deus ali estará. Glória a Deus. As consequências é que nós fechamos os olhos para a realidade da absoluta presença de Deus em tudo e em todo o tempo. Olhamos para as nuvens dos nossos problemas e vamos dizer o quê? O sol não saiu hoje. Está nublado. Ficamos como Jacó, que ao acordar daquela visão maravilhosa, olha o que ele disse em Gênesis 28:16, realmente o Senhor está nesse lugar? Eu não sabia. Olha lá. Realmente o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. Talvez por isso as pessoas nos confrontem perguntando, onde posso encontrar o seu Deus? Qual é a resposta que você tem? Vou te levar na minha igreja. O cara vem aqui, vê um indivíduo como eu, diz, rapaz, esse aí não pode ser não. Ele vê a gente aqui fazendo coisa e errando e tropeça lá no estacionamento, e escorrega lá não sei aonde. Ixi, Deus não está nesse lugar. Ave Maria, né? Aqui não. Qual é a tua resposta? Quando te perguntarem onde está o teu Deus? Ele está aqui, tão certo quanto o ar que nós respiramos, meu amigo. Eu estava esses dias com um grande amigo, não evangélico. E ele me perguntava lá no meio do deserto, como é esse negócio da criação? E nós estabelecemos ali um culto, no meio do templo da natureza, para dizer que Deus é Deus, Criador, Senhor, Salvador.
Essa é a nossa resolução. Veja como Paulo responderia. Paulo diz: porque passando eu observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ele diz, olha o que Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Vá visitar um bandido na cadeia e diga para ele: você está respirando porque Deus está te sustentando. Pode? Pode. Deus é misericordioso. Deus está dando vida para você ter um encontro com Ele como nunca. Paulo diz: de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Agora vem talvez o mais grave erro que nós cometemos nessa percepção da presença de Deus. Nós condicionamos, ouça isso, nós condicionamos a presença de Deus às circunstâncias favoráveis. Em outras palavras, quando tudo está bem, Deus está. Quando as coisas não andam bem, por que você me abandonou? Ou, o que é que eu fiz de errado? Quem não gostaria de andar com super-heróis? Hã? Que tal Spider-Man, Superman, Batman, Iron Man? Ai, socorro, perigo! Que tal ser amigo do Spider-Man? Gotham City, em perigo. O ladrão vai me assaltar. Eis que chegam Batman e Robin. Quando eles aparecem, tudo acaba dando certo, tudo acaba se resolvendo. É por isso que eu quero um santinho hoje, um santinho amanhã, um santinho depois, porque esse me livra do problema. Cara, entrei naquele banco, roubei uma grana, ia saindo com o carro aqui, a polícia atrás de mim, meu amigo, aí eu dobrei a esquina, o carro ia batendo no poste, mas olha, o santo me protegeu e eu saí para cá, para a esquerda, e estou aqui, barão. Beleza pura. É isso aí, mano, graças a Deus, está na boa. Eu já ouvi isso. Porque o que nós queremos com Deus é só isso, é alguém que nos livre do perigo. Ele não faz mal para ninguém, não é? Ele não deixa que nada de mal nos aconteça. Onde é que tem essa igreja que prega um Deus que não nos leva ao sofrimento? Só se for a igreja mentirosa e apóstata. Porque o Jesus que nós pregamos foi homem de dores, que veio a este mundo e sofreu a ignomínia e disse que não seria diferente com a gente. Que neste mundo nós passaríamos por aflições, mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o fim não está aqui. A história ainda terá um final feliz. Jesus há de dar cabo à história. Pode não ser agora, mas ele um dia o fará. Mas percebe como andar na presença de Deus é difícil quando você não admite que Deus está quando as coisas vão mal. Quem não profere, oh, graças a Deus, consegui. Ah, graças a Deus, consegui. Graças ou frustração pela suposta ausência supridora?
Contudo, Deus não aparece ou não parece se apresentar com tanta frequência. Quando as coisas vão bem, entendemos que Ele está. Quando as coisas não vão bem, chamamos por Ele. Afinal, onde está Ele? A pergunta é mais ou menos assim: onde estaria Deus quando eu adoeci? Quando eu perdi, quando eu me machuquei, quando fui traído, quando tentaram contra mim, quando eu fui assaltado, quando eu fui roubado, quando eu fui injustiçado, quando perdi o meu emprego, quando o meu carro bateu, quando achei que o sol não tinha saído naquele dia, onde estava o meu super-herói? Como andar na presença de alguém que não se faz presente para me livrar? Você já perguntou isso? Você já sentiu isso honestamente? É porque a sua percepção de Deus não é real. O sol nasceu. Há uma nuvem entre você e Ele, mas o sol não deixou de nascer. A circunstância da sua vida pode ser de trevas, difíceis, terríveis, mas Deus não deixou de ser Deus, não deixou de estar do teu lado, não deixou de cuidar de você, não deixou de te amparar. Veja o que você fez com o infinito, soberano, onipresente, onipotente, onisciente Deus. Enquanto a Bíblia nos instrui a aproximarmos de Deus com temor e tremor, estarrecido ante a sua majestade e amor, focalizando no que Ele é, sua pessoa, no que Ele já tem feito e naquilo que devemos a Ele como obediência, entrega, servitude e louvor, a cultura secular e essa religiosidade barata vai nos ensinando a tratar Deus como um parceiro privilegiado que se ocupa apenas em nos proporcionar o bem-estar que merecemos e cuidar dos nossos interesses pessoais, como se Ele fosse uma espécie de personal trainer. A Bíblia nos manda buscar e nos apropriar da verdade de Deus. Nossa cultura nos induz a buscar alívio para as nossas dores e uma série de experiências que nos levem a pensar que Deus está. Nós precisamos decidir andar com Deus e na presença de Deus, na vitória, na derrota, no livramento, no desastre, no monte, no vale. Estão prontos, irmãos? Uma igreja madura não vai a lugar nenhum, ou a lugar algum, se não tiver essa percepção de andar na presença de Deus, custe o que custar. De compreender que Ele está com a gente todo o tempo. Abram comigo no Salmo 139. Verso 1 até o verso 11. Senhor, Tu me sondas e o quê? Me conheces. Sabes quando me assento e quando? De longe penetras o quê? Os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces o quê? Todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já o quê? A conheces toda. Tu me cercas por onde? Por trás e por diante. E sobre mim pões o quê? A mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aonde, gente? Aos céus. O que acontece? Lá estás. Se faço a minha cama aonde? No mais profundo abismo. O quê? Lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar o quê? A tua mão, e a tua destra me sustentará, ou susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz
são a mesma coisa. Podem sentar. Vamos passear nesses versículos bem rapidinho. Exemplos simbólicos desse contraste. Vocês pensaram que era para mim isso aqui, né? Sozinho? Deus está? Em grupo? Deus está? Veio com mais convicção essa, né? Em grupo? Deus está. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, sim. Na saúde? Deus está? Está. Na doença? Na impossibilidade? Na invalidez? Deus está. Você acredita nisso? Será que alguém sentado aqui pode andar na presença de Deus? Ou só quando está malhando? O bebê. Vovô entende disso como ninguém. Vida. Deus está. Dom da vida. Amém? Nosso cantor Daniel Almeida virou papai. Nosso Kenoli nordestino. Segura as pontas aí, vai chorar muito, amigo. Dom da vida, amém? Alegria. Deus está? Está. E quando você não puder mais andar, e as rugas tomarem conta, e a vida ficar por um fio como cantares, os moedores não funcionam mais, Deus está? Quando o fôlego não existir mais, Deus está? Andar na presença de Deus, amados, não é a loucura de querer viver eternamente no berço da juventude. É ser capaz de compreender que Deus é alfa e ômega, princípio e fim. Entre esta fase e esta fase aqui, tem muita luta, tem muita dor, tem muita solidão, muita decepção, porque o mundo é mau, não porque Deus é mau. Mas quando você aprende a andar na presença de Deus, na alegria, na tristeza, na vida, na morte, na doença, na saúde, quando se tem, quando se não tem, você aprende que não há coisa melhor no mundo do que andar na presença de Deus. Vamos ao Salmo, rapidinho. Senhor, Tu me sondas e me conheces. O salmista não pôde dizer nada além, Senhor, Senhor, Jeová, sem cerimônia. Ele começa dizendo logo, Senhor. O Criador do universo se volta para o salmista e vasculha o âmago do seu ser. Agora ele sabe tudo sobre mim. Mais do que um raio-x, mais do que um eletro, mais do que uma tomografia computadorizada. Deus sabe tudo sobre você. Dá para fugir? Sabes quando me assento e quando me levanto. Davi concluiu que o saber de Deus não se limitava às coisas grandes e difíceis. Ele é capaz de reconhecer gestos do cotidiano, quando me assento e quando me levanto. Essa semana eu fui envolvido num acidente de trânsito. E meu relógio de
R$10, quebrou essa coisinha aqui. E eu, no meio da situação lá, fui recolhendo tudo, dando graças a Deus, antes, durante e depois, e achei meu relógio de R$10, comprado na Galeria Pagé. Lugarzinho não é muito bom para comprar, mas é festa lá, né? Aí, eu disse, puxa, eu vou levar meu relógio. Eu olhei para outros, mas os outros tão lindos, tão bonitos, mas assim, o preço é imbatível. R$10, não existe relógio no planeta de R$10. Eu só queria se fosse outro de R$10. Aí, vim com ele aqui com esse negócio quebrado. E aí entrei num shopping aí para assistir o tal do filme que eu dormi 1 hora. E aí veio uma clínica dos relógios. Aí eu entrei, a moça disse, eu perguntei, cadê o doutor? Eu disse, o doutor não está. E a senhora é o quê, minha senhora? Eu sou enfermeira. Então, conserta meu relógio aí, por favor. Aí ela olhou para o relógio e dizia, esse aqui eu só tenho uma de couro, serve? Serve. Isso aqui, aí ela procurou, e não achava, o negócio não encaixava, só tinha um de plástico. Aí ela, acho que não vai dar certo. Aí tinha um outro saquinho, vamos abrir esse aqui. Abriu o saquinho. Aí cheguei lá, quando eu olhei assim, eu pensei, eu não acredito que o senhor trouxe o meu negócio aqui. Eu pensando comigo, Deus, o senhor trouxe a fivelinha aqui. Era a mesma fivelinha, do mesmo relógio, da mesma marca. Eu olhei ali e ri por dentro. Deus cuida dos nossos interesses, por mínimos que sejam. Você percebe? Não tem coincidência para o povo de Deus. E no momento da luta, no momento do acidente, com todas as precauções tomadas, andando um trecho de 200 quilômetros, parando 50 quilômetros antes para tomar uma água, para me refazer, depois de ter passado o dia no deserto, naquele momento, quando a gente saiu fora da estrada, e o carro foi para cima das pedras lá, eu vi tudo. Eu só tive tempo de dizer, Senhor, Tu estás comigo. Brum, 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 pum, pum. E eu saí de lá de dentro. Lá, no horário mais difícil, vendo a morte de perto. E na relojoaria, vendo a fivelinha da mesma marca. Deus está. Você é capaz de perceber isso? Deus está. Por que a gente acha que porque a gente tem dinheiro a gente compra, porque a gente tem perna a gente anda, porque a gente pode escolher a gente acha, porque tem alguém aberto vai nos atender? Por que você acha isso? Por quê? Porque você decidiu que Deus não existe? Você decidiu que o sol não saiu hoje, foi? Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Davi não tem dúvida de que o Senhor sabe exatamente quando e por onde ele anda. Você sabia disso? Para que polícia? Para quê, hein? Será que Deus não sabe por onde você anda? Teus pais, o pastor, o irmão. Davi não tem dúvidas de que o Senhor sabe exatamente quando e por onde ele anda. Não há como disfarçar, camuflar, pretender, esconder ou fugir como Jonas fez. Deus é onisciente. Queridos, porque Ele sabe para onde você vai. Será que você não deve fazer escolhas certas, viver sem hipocrisia, submeter os seus planos a Ele, na cama, no ônibus, no carro, longe ou perto de casa, na multidão ou solitário, na noite ou no dia? Ele conhece todos os seus caminhos, todos os meus caminhos. Amém? Você não sabia, mas Ele estava lá, ó. Quê? Lá? É. A Bíblia diz que Jesus desceu às profundidades do inferno. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces
toda. Davi reconhece que Deus tem um claro registro das nossas palavras. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, diz o salmista. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim impões a tua mão. Davi declara que o Senhor é a proteção perfeita por trás e por diante. Sobre mim impões a tua mão. Este pode ser um gesto de bênção ou proteção. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, verso 6. É sobremodo elevado, não posso atingir. O salmista reage maravilhado à onisciência de Deus. Isto é mais do que ele pode imaginar ou entender. Deus está presente. Primeiro você precisa saber que Deus existe para andar na presença dEle. Depois você precisa saber que Ele sabe tudo. Você precisa saber que Ele está em todo lugar. Saber que Deus sabe tudo pode levá-lo a pensar que Ele está longe, mesmo que tenha todas as informações. Verdadeira religião, verdadeira salvação, verdadeiro conhecimento é perceber que Deus está presente. Ele nos convida a andar na sua presença. Jesus em tua presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, disse ele a Abraão. Anda na minha presença e ser íntegro. É o que ele diz para mim, é o que ele diz para você. Verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Davi revela duas perspectivas. Primeiro, ele reconhece a onipresença de Deus. Depois ele reconhece que o homem tenta fugir todo o tempo. Você foge como um impulso natural. Parece que está fugindo de Deus todo o tempo, fazendo de conta que Ele não existe. Já viu criança brincando de esconde-esconde? Já viu? A minha neta brincava de esconde-esconde comigo, né? Vamos brincar de esconde-esconde? Vamos. Dava 3 passos. Eu estou te vendo, mulher. Mas eu estou escondida. Me acha, vô. Olha você fazendo isso com Deus. Você vai para onde? Vai correr para onde? Vai entrar onde? Qual o buraco? Você pensa que vai se esconder de Deus, para Ele não conhecer seus pensamentos, suas intenções, o seu coração. Cara, Ele sabe tudo, abre o jogo. Anda na presença dEle. Não dá para fugir e se esconder do Criador. Adão e Eva fizeram isso. Moisés fez isso. Davi fez isso. Jonas tentou. O salmista não parece querer se esconder de Deus, mas revela a tolice daqueles que tentam, como Adão e Eva, Moisés e Davi. O salmista se alegra em saber que não existe lugar no mundo onde o cuidado de Deus não esteja presente, na igreja, no mundo, na cadeia, na pocilga, onde quer que você vá, o Senhor estará contigo. Daí vem a coragem de Davi para convidar o Senhor a vasculhar o seu interior, o seu coração, curar suas feridas, perdoar os seus pecados e renovar o seu espírito. Eis algo que eu posso estar certo: Deus está presente. E Ele sabe, conhece meus pensamentos. Chega de esconde-esconde. Se suba aos céus. Ele vai estar lá. No céu é óbvio. Claro, Deus não está no céu. Aí o salmista faz o lado inverso. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, Ele também está lá. Subir aos céus ou fazer a cama é uma atitude deliberada de fuga, de entrega dos pontos, de desânimo da vida, profunda depressão, no fundo da rede, no fundo da cama. Deus também está lá. Ele não vai te abandonar. Subir ou descer para fugir da presença de Deus é um exercício inútil. Mergulhar na depressão, no silêncio, na solidão, não nos afastará da presença do Senhor. Ele lá estará como sempre esteve com Agar no deserto, com Israel no Egito, com José na prisão, com Davi na caverna, com Daniel na cova dos leões, com Jesus na morte, com você na dor, no sofrimento, na perda, nas tribulações. Não te deixarei e não te desampararei, diz o Senhor. Ouça, ouça. Em nome de Jesus, ouça.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Uma visão fenomenal da alvorada em Tel Aviv. A revoada de pássaros, as asas do horizonte. Quem me dera asas como de pomba, diz o salmista, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto, e o mar apontando para outras terras, outros continentes, outros povos. A tentativa do salmista de dizer: se eu pudesse fugir de Fortaleza. Se eu pudesse fugir da minha casa. Se eu pudesse fugir dos meus amigos. Se eu pudesse fugir da minha igreja. Se eu pudesse fugir do meu trabalho. Não adianta. Mudar de lugar, de casa, de igreja, de paz, de cidade, pode me esconder das pessoas, das situações, das lembranças, dos problemas, mas jamais me esconderá de Deus. Ou estas circunstâncias jamais me esconderão de Deus. Ele quer que você encare de frente suas limitações, como ele fez com Agar. Então lhe disse o anjo, em Gênesis 16, 9, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. E para Elias Deus disse: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Se tenho que ir, Deus me dará a direção. Se tenho que ficar, Ele me sustentará. Verso 11, para a gente terminar. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Segundos, a morte chegando. Experiência difícil para qualquer ser humano. Mas mesmo assim, Deus esteve lá. O que para o homem pode significar trevas, para o Senhor é luz e caminho de luz. A noite se torna em dia. Deus é capaz de transformar a pior escuridão em luz, desgraça em graça, maldição em bênção, derrotas em vitórias, e mesmo quando Ele não o fizer, Ele nunca deixará de te amar e de estar ao teu lado. Amém? Hoje, nesta semana, nesse início de ano, eu resolvo andar com Deus e na presença de Deus, 24 horas por dia. Reconhecendo que tudo vem dele e tudo redundará para a sua glória. Com os irmãos, alegria, não é? É muito bom voltar para casa. É muito bom ver vocês. É muito bom estar aqui com a igreja de Jesus. É um sentimento que não tem como descrever. É bom estar no grupo pequeno. É bom rever os amigos. É bom compartilhar a vida. Eu sei que não é tão bom estar sozinho. Mas se o bom de estar ali depende das pessoas, você está com foco errado. Ali só é bom porque Deus está. E aqui só será bom porque Deus também estará. Amém? De quem você está dependendo para ser feliz? Quem é que te fará feliz, senão o Senhor? Tem saúde? Dê graças. Viva. Coma bem. Durma bem. Alegre-se. Aproveite. Viva. Uhul. Dê graças a Deus. Cada passo, cada levantamento de peso, dê graças a Deus. Senhor, o Senhor me deu forças para levantar isso, para andar, para correr, para trabalhar. Mas a força não é tua, vem dele. E o dia que ele permitir que a força seja tirada, porque o mundo é um mundo de aflição, de erros humanos, de circunstâncias terríveis, ele não vai desamparar você. Amém? E lá, quando a vida surge, brota, quando você é sarado, jovem, quando você não tem rugas como o vovô, quando o teu rostinho está todo no lugar, o corpinho também, legal? Massa, Deus está contigo, hein? Malhadão, garotão, meninona, beleza.
nenhum creme vai trazer felicidade eterna ao teu coração. Pode usar, mas não dependa dele para ser feliz. Não tente adiar o fim, porque o fim é o começo para quem anda com Deus. Lá na velhice, a gente vai poder dar bons frutos, ser amado e amparado pelo Senhor. Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós. E quando nós partirmos dessa para outra vida, Ele vai dizer: vem meu filho, vem minha filha. Aqui é o melhor de Deus que está por vir. Amém?